Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Margarete Brandão. Estou fazendo esse vídeo para dar continuidade ao conteúdo de literatura de vocês. Agora a gente vai ver um pouco do movimento do Renascimento, o início do mundo moderno. Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália do século XIV, se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII. Foi um período de mudanças culturais e o primeiro movimento cultural motivado pela burguesia teve seu início na Europa, na região de Florença, na Itália, e posteriormente passou por Alemanha, Inglaterra e Países Baixos. O Renascimento ele foi um movimento que sucedeu o que costuma se chamar de Idade das Trevas, né? Que é a Idade Média. Essa era do período medieval era muito dominado pela Igreja. Então, várias descobertas científicas foram proibidas e tudo mais. E depois dessa época, o Renascimento se propôs a ser um movimento, na teoria, laico, né? Sem ligação com entidade exclusivamente religiosa. Então, esse movimento foi bastante influenciado por alguns valores. O racionalismo. Os renascentistas estavam convictos de que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência, diferente da Idade Média, onde tudo era explicado por meio da religião. Experimentalismo, para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. Individualismo nasceu da necessidade do homem conhecer a si próprio, buscando afirmar sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. Apesar do Renascimento se afastar da igreja, não excluiu totalmente esses temas religiosos. O que os artistas do Renascimento fizeram foi dar um caráter humano à representação das histórias religiosas, principalmente no campo das artes. Então, nesse sentido, é interessante notar que boa parte dos temas dos quadros pintados no período tinha temas bíblicos, mas com os personagens humanizados, sejam sua forma física ou sua expressão facial. Ou até mesmo no posicionamento dos personagens nos quadros, porque não existia uma hierarquia de algum deus estar acima do outro. Seria basicamente isso. Humanismo versus Renascimento. O humanismo deve ser entendido como um movimento intelectual de valorização da antiguidade clássica. Embora não fosse rigorosamente uma filosofia, o humanismo representou um movimento de glorificação do homem. O Renascimento foi a expressão do movimento humanista nas artes, filosofia, música e nas ciências, cujas maiorias manifestações ocorreram entre 1490 e 1560. Ou seja, o humanismo influenciou o Renascimento. O Renascimento é como se fosse o humanismo de forma expressa nas artes, na filosofia, na música e até mesmo na literatura. Renascimento literário. Dante Alighieri, escritor italiano, autor do grande poema Divina Comédia. Maquiavel, autor de O Príncipe, obra precursora da ciência política, onde o autor dá conselhos aos governadores da época. Shakespeare, considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, abordou em sua obra os conflitos humanos nas mais diversas dimensões pessoais, sociais e políticas. Escreveu comédias e tragédias como Romeu e Julieta, A Megera Domada, Otelo e várias outras. Miguel de Cervantes, autor espanhol da obra Dom Quixote, que é bem famosa até hoje, que possui uma crítica contundente da cavalaria medieval. Então, esses são alguns autores literários que surgiram durante esse movimento. Renascimento artístico. Essas duas pinturas aí vocês já viram, quando a gente estava estudando humanismo. Leonardo da Vinci, ele foi matemático, físico, inventor, anatomista, arquiteto, escultor, pintor. Foi um gênio, né? Também com esse monte de profissão. Então, assim, aí tem as duas pinturas mais famosas, que é a Santa Sé e a da Mona Lisa. Renascimento artístico de Michelangelo. É um artista italiano cuja obra foi marcada pelo humanismo. Além de pintor, foi um dos maiores escultores do Renascimento, né? Então, essa obra aí a gente também viu na aula de humanismo, que é chamada de Pieta. A Pieta significa piedade. Aí é o teto da Capela Sistina, que também foi feito pelo Michelangelo. Durou vários anos para ser terminada. Dá para ver aqui que a valorização da expressão facial, dos gestos,
da expressão corporal é muito destacada nessas obras. E aqui a gente vai para a criação de Adão, que também é do Michelangelo. Então essa pintura aí também faz parte do teto da Capela Sistina e ela chama muita atenção, até pelo próprio tema, né? O artista, ele representa uma importante passagem do livro de Gênesis, né? Que é o momento em que Deus cria o primeiro homem, que é Adão. Então, é como se ele estivesse contando uma história através da imagem, capturando o instante no qual a vida humana está prestes a começar, ou seja, no momento em que Deus está criando Adão. Então, Deus aí está representado no lado direito, como se fosse um homem mais velho, que tem cabelos brancos, barba. Mesmo assim, a fisionomia corporal parece ser um pouco mais jovem. E o Adão aí tá do outro lado, meio que deitado, tá do lado esquerdo, né? Deitado, parece que tá com meio de preguiça, um pouco de preguiça. Parece que ele acordou agora, que não tá conseguindo nem levantar a mão direito. É totalmente o contrário aí da pintura que tá representando Deus, né? Que tá com todo vigor. E ele não, já não tá nem conseguindo levantar o braço direito. É como se ele tivesse acabado de acordar. Então, dá para notar aí que os membros são simétricos. Tem uma constituição muito parecida. Isso faz referência à passagem bíblica, né, de Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, assim, através disso, Michelangelo estabelece um equilíbrio entre os dois, né, entre a figura divina e a figura humana. Estão no meio da mesma linha, como se fosse isso. Renascimento artístico. Sandro Botticelli foi um pintor renascentista e desenhista italiano. É considerado um dos pintores mais reconhecidos e aclamados da Itália e chegou a ser convidado para participar das obras da Capela Sistina, essa que o Michelangelo fez, né? Botticelli é o autor de importantes obras como A Primavera, O Nascimento de Vênus e A Adoração dos Magos. Então, a gente vai ver aqui algumas obras dele. Esse Nascimento de Vênus é uma das mais conhecidas, que creio que vocês já tenham visto essa imagem em algum lugar. O Renascimento, ele também traz muita a cultura grega, né? A mitologia grega. Então, levando em consideração isso, Vênus é representada pelo que na mitologia grega? É como se fosse a deusa do amor, da beleza, da fertilidade. Então, isso é retratado na pintura dele, né? Como se fosse a criação dessa deusa, o momento que ela está sendo criada. Renascimento científico. O Renascimento foi marcado por importantes descobertas científicas, notadamente nos campos da astronomia, da física, da medicina, da matemática e da geografia. O polonês Nicolau Copérnico, que negou a teoria geocêntrica defendida pela Igreja ao afirmar que a Terra não é o centro do universo, mas simplesmente um planeta que gira em torno do Sol. Galileu Galilei descobriu os anéis de Saturno, as manchas solares, os satélites de Júpiter. Perseguido e ameaçado pela Igreja, Galileu foi obrigado a negar publicamente suas ideias e descobertas. Na medicina, os conhecimentos avançaram com trabalhos e experiências sobre circulação sanguínea, métodos de cauterização e princípios gerais de anatomia. Ou seja, mesmo esse movimento se afastando da Igreja, a Igreja ainda continuava com muito poder. Classicismo. Corresponde à fase literária do Renascimento, ou seja, durante esse movimento foi criada a escola literária classicismo. É como se fosse a representação do Renascimento na literatura, né? Por meio dessa escola literária, o classicismo. Então, em Portugal, o movimento teve início em 1527, pelas mãos do poeta Francisco Sá de Miranda. Entretanto, é com Luís Vaz de Camões que a literatura do período chega ao ápice. Camões, eu creio que vocês também já tenham ouvido falar. Muito famoso, muito conhecido. Então, a partir do surgimento dessa escola literária, surgiram os gêneros literários, como o gênero épico. É a narrativa em versos que apresenta um episódio heróico da história de um povo. O narrador, o qual conta a história praticada por outros no passado. A história, a sucessão de acontecimentos, os personagens em torno dos quais giram os fatos. O tempo, qual geralmente se apresenta no passado, e o espaço e o local, onde se dá a ação dos personagens.
A presença de figuras fantasiosas que ajudam ou atrapalham no curso dos acontecimentos. As ações são narradas por versos. Dentre as principais epopeias temos Ilíada e Odisseia, ou seja, esse gênero épico constituiu um dos mais famosos, que foi as epopeias. Temos Ilíada e Odisseia, que são o quê? Poemas da mitologia grega. Então, Ilíada e Odisseia são dois poemas épicos interligados, né, que contam a história lá do herói da Ulisses, que foi um herói da Guerra de Troia e tudo mais. Gênero lírico. A temática lírica geralmente envolve a emoção, o estado de alma, os pensamentos, os sentimentos do eu lírico e também os pontos de vista do autor. Quanto à forma da Idade Média aos dias de hoje, o estilo de poema que permaneceu com intensidade foi o soneto. Poesia rimada, composta por 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, com métrica composta de versos decassílabos e versos alexandrinos, que são compostos por 12 sílabas. Ou seja, hoje em dia não se faz mais epopeias. Por quê? É muito difícil, porque é um texto muito grande, né? Então, quanto à forma da Idade Média aos dias de hoje, o estilo de poema que permaneceu foi o soneto, né? Porque é bem menor. Gênero lírico. Existe a elegia, que vem do grego e significa canto triste. É uma poesia lírica que expressa sentimentos tristes ou morte. Idílio e écloga são poemas breves com temática pastoril. A écloga, na maioria das vezes, apresenta diálogo. Heptalâmio, na literatura grega, é um poema de homenagem aos noivos no momento do casamento. Logo, é uma exaltação às núpcias de alguém. Ode ou hino derivam do grego e significa canto. Ode é uma poesia que exalta algo e hino que glorifica a pátria. Então, esse daí, ode ou hino, creio que vocês já tenham visto. Até hoje ainda se faz e se canta, né? A poesia épica de Camões, os Lusíadas. Os Lusíadas é um longo poema épico composto de 10 cantos. Seus 8.816 versos estão distribuídos em 1.102 estrofes de 8 versos cada um, ou seja, muito grande, né? Poema enorme. No poema, Camões narra e exalta a história do povo português em sua aventura pelos mares. A obra que influenciou a literatura portuguesa e, consequentemente, a brasileira é a mais expressiva epopeia do Renascimento europeu. Então, deu para notar que Camões fez esse poema épico baseado nessas epopeias gregas, né, que exaltavam o povo grego. E aí ele está exaltando o quê? O povo português. Pronto, isso aí é um poema bastante famoso dele, né? Não é um poema épico, é um poema comum e é bastante conhecido. O título é O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Esse daí já é um pouco um poema mais atualizado, porque é um soneto, né? Como foi dito anteriormente. Dessa época até hoje, o que ainda é mais utilizado é o soneto. Por quê? O que é um soneto? É um poema que possui 2 quartetos e 2 tercetos. O que seria 2 quartetos? 2 estrofes que possuem 4 versos. Então, a gente pode ver que a primeira estrofe: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Nessa primeira estrofe existe o quê? 4 versos. Segunda estrofe: é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. Outra estrofe com 4 versos. Terceira estrofe: é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Terceira estrofe, 3 versos. Mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. A última estrofe também possui 3 versos. Isso seria características do soneto. Então é isso, gente. Espero que com esses vídeos tenha ficado mais claro na mente de vocês esses 2 movimentos que estavam no nosso cronograma para estudar em sala. Por isso estou fazendo esses vídeos para melhorar aí um pouco para vocês.
ok? Estudem, fiquem bem e tchau.